Me ilumina, Jesus, na luz do teu Evangelho, que eu aceite esta luz tão linda que eu carrego. Me fascina, Jesus, quando eu leio a mensagem que és o Salvador de toda a humanidade. Me ensina, Jesus, cumprir a tua palavra, que eu não perca jamais os rumos desta estrada. A doutrina de Jesus vem clarear todos nós. No esplendor desta luz, cantemos a uma só voz. Evangelho, Evangelho, caminhos que levam ao Pai. Evangelho, Evangelho, é vida, é amor e paz. Me ilumina, Jesus. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. Bezerra de Menezes diz que a caridade está nos convidando por várias modalidades, e uma das mais sublimes é de levar ao conhecimento, levar ao esclarecimento, principalmente para que todos os seres percebam que o mais importante é mergulhar dentro de si mesmo e usar os próprios recursos. Porque conforme narra a questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga que na visão de Bezerra de Menezes, doutrina esta que foi codificada pelo Espírito da Verdade, sobre a orientação do Espírito de Verdade, e organizada por um dos mais lustros discípulos de Jesus, Allan Kardec. E Allan Kardec, ao interrogar, o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. É uma alegria não apenas retornar a essa cidade e ter a oportunidade, neste hospital de almas, neste lar de esperanças, nessa universidade de amor, podermos dialogar por umas 3 horas, que você falou? Mais ou menos 3 horas, sobre o papel da consciência desperta. E eu ainda não sei o que é consciência, alguém sabe? E depois nós vamos ver como ela desperta. Porque se formos analisar a obra de Hermínio Corrêa de Miranda, um dos mais nobres estudiosos do ensinamento universal dos Espíritos, na obra Alquimia da Mente, ele afirma que não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. E ao coletar o material em mais de 20 anos de estudos para tentar entender isto, o máximo que chegamos à conclusão foi que tudo que existe é vivo. Não existe nada que não seja vivo. E se é vivo, tem consciência do seu existir. E como nós vamos fazer os traçados gerais hoje e amanhã, logo pela manhã, falarmos desse espírito, desta consciência, o todo e suas diversas dimensões,
e depois entendermos a unidade, a nível macro, Deus, a unidade e variedade, nós vamos finalizar falando das enfermidades e das possibilidades da autocura, por exemplo, já que o homem pode sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços. Creio que Allan Kardec, desejando entender o que seria a consciência, na obra O que é o Espiritismo, ele interroga: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas reencarnações, que nem sempre são possíveis de tomá-las, essas boas resoluções, como homem. Embora noutras traduções dizem que nós esquecemos como homem, que não é o que está nos originais, que às vezes não são possíveis de tomá-la como homem, porque o corpo, segundo Gabriel Delany, é um ser com vontade própria, e tem muitos de nós que não conseguimos ainda dominar o estômago, principalmente se estamos ante uma mesa farta e principalmente se for 0800 de graça, não é isso? Pelo menos muitos, e eu já tive muita dificuldade com isso. Quando eu entendi o que significava o corpo, o porquê ele existia, os alimentos em que eles se transformam, o trajeto que eles fizeram, a sua hereditariedade e várias facetas do ser imortal que sou, eu baixei o meu peso promovendo o ser físico, que estava com quase 96 quilos para 75 quilos em 20 dias, sem regime. Porque Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, com essas palavras de Mateus, de um versículo que está no capítulo 9, versículo 35, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. E Emmanuel começa: cure a catarata, a conjuntivite, só não esqueças a pregação ou a transformação ou a educação espiritual dos seus olhos. E conclui a lição dizendo: consagra-te à própria cura, só não esqueças a pregação do Evangelho do Reino aos teus órgãos, que são vivos, que são educáveis, sem que o seu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco orgânico para o bem, os medicamentos não passarão de medidas em trânsito para a inutilidade. Falei, mas o que é isto? Como que eu posso fazer para pregar o Evangelho para um órgão? Será que ele ouve? Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Nossos Filhos São Espírito, diz que sim. E Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, nos ensina como fazer o diálogo. Por isso, para Joana de Ângeles, a consciência, que nós chamamos de o Espírito Imortal, é a síntese de todas as nossas vivências. Quantas reencarnações já tivemos? Para André Luiz, para chegar na forma humana, levamos 1 bilhão e 500 milhões de anos. E acreditamos, conforme sintetiza a questão 540 do Livro dos Espíritos, que tudo cresce. Não disse matéria ou espírito, disse tudo. Tudo evolui. Desde o átomo primitivo, o elemento primordial, até o arcanjo ou até o infinito, porque hoje o arcanjo já não é mais o fim da estrada, que começou por ser átomo. Tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Será que já fomos uma cenoura? E será que gostaríamos de ser tratado como uma cenoura às vezes é tratada? Quando a cozinhamos e, sem saber o porquê, jogamos 70 e poucos % dos seus nutrientes fora na água que ela foi cozida.
quando desconhecemos que a sua casca tem mais fibras, mais de 300% do que ela própria, imagina como ela se sente. E quando desprezamos a sua rama, que tem muito mais fibras do que a própria cenoura. Por isso, o papel da consciência desperta é saber o porquê ele existe. Para que serve o meu corpo? Se uma simples semente tem a consciência, por ter duas equipes altamente treinadas, que uma delas não tem direito de crescer para cima, jamais verá a luz do sol. E a outra não tem direito de crescer para baixo. E se ambas não se entenderem, a semente não nasce. E se nascer, ela morre. Porque se as duas crescerem para cima, não vai ter alguém para buscar os nutrientes da terra. Às vezes da água, já que do ar e da luz, quem consegue ver essa luz pode extraí-la. E eu fico imaginando, ela sabe que para nascer ela precisa morrer. E nós mesmo acreditando que a morte não existe, parece que a gente tem um medo de morrer, não é isto? E eu garanto a vocês que a coisa mais fantástica que existe é a morte. Porque é transformação do ser. O ser que levou este corpo a enfermar no passado, morreu. Na forma que ele existia. O ser que condenava o seu semelhante sem saber que tudo que ele condenava ele arquivava em si mesmo, conforme afirma Emmanuel na obra Pão Nosso, na lição número 8. Tudo que agora critico, tudo que agora julgo e condeno, estou arquivando de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de minha alma, para mais tarde passar exatamente pelas coisas que agora condeno. E na visão de André Luiz, tudo que vejo de equivocado fora é exatamente o que eu não admito existir em mim, porque estou diante do espelho. Será que esses dois jovens estão equivocados? O papel da consciência desperta. Tudo cresce, tudo evolui. Eu não vou ler porque pode dar a impressão que eu vou falsear as palavras, não é isso? Mas você quer ler a questão? Quem gosta de ler e tem facilidade, e mesmo diante, às vezes, de pouca luz, a questão 560, só aqui para mim. Há poucos anos atrás eu não via nem o livro. Porque já estávamos indo para 5 graus em nossa visão. Vai. 560. Eu tenho que achar pelo menos a questão, senão pode pensar que eu não consertei os olhos. Brincadeira. 560. 560. Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Tá bom, isso aí. Quantas vezes falou todas? Todos nós vamos aprender a presidir todas as coisas ao exercer funções sucessivas em todas as partes do universo. E queremos aprender o que significa a mastigação, por exemplo? Como acontece quando nós desejamos um alimento? Quando nós vamos adquiri-lo? Quando desconheço, imagine alguém que sai de casa já sabendo o preço do alimento, o que ele gosta de comer, e vai à busca. E chega lá, tem a desagradável surpresa de que alguém aumentou o preço. Será que ele elogia
quem aumentou este preço? Será que ele agradece? Como ele se comporta? Porque Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirma que diante da vibração de um pensamento, de uma palavra, nós expulsamos tudo que existe em nosso universo. Consciência que já tem no mínimo 3 bilhões de anos. Mas parece ser um pouco mais. Porque na questão 45 do Livro dos Espíritos, afirma, na sua resposta, após Allan Kardec interrogar onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra, no espaço, em forma de fluidos, no meio dos espíritos, ou em outros orbes. Então nós podemos ser um pouco mais velhos do que a própria Terra, não podemos? Mas deixa as informações da maçonaria, que aprendemos no século, ou nos 2 últimos séculos, mais de 3 bilhões de anos, tem a consciência que chegou à forma humana e está a caminho da angelitude. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender a presidir todas as coisas. Quando eu compreendo que quando penso, eu crio conforme eu estou pensando. E se eu entendo um pouquinho de alimentação, e se eu não entender, se eu consultar os engenheiros de alimento na atualidade, nós vamos perceber que nós podemos interferir de tal forma na estrutura do alimento, que quando alguém se nutrir do que nós confeccionamos, nós alteramos a estrutura do DNA de quem come. Tente imaginar a potência desse medicamento, que pode multiplicar 300.000 vezes se eu fizer com alegria, com gratidão pela oportunidade e com a esperança que vai dar certo. E imagine ainda alguém que ora mobilizando as suas próprias forças, porque André Luiz também dá um toque nos ensinos de Miramês, de Bezerra de Menezes em especial. Além de mergulharmos para dentro, mostra que a oração é um processo onde eu aciono as minhas próprias potências, gerando elementos para a cura definitiva do meu corpo, para a transformação de minha alma e para a iluminação de minha consciência. Porque a alma que está comandando esse corpo não passa de um fragmento dessa consciência que tem mais de 3 bilhões de história. E se acreditamos que já fomos ou só animamos o reino vegetal? Como é? Fomos ou animamos o reino mineral também? Fomos ou só animamos o reino animal? Porque antes acreditávamos que era isso, né? E eu não fui, eu só animei. Mas um jovem chamado Francisco de Paula Cândido, ou Francisco Cândido Xavier, na obra Antologia dos Imortais, Adelino da Silveira, Adelino da Fontoura, Jornada é o poema. Fui átomo, fui vegetal, fui mineral, fui animal. Está muito claro. Porque as informações vão surgindo de conformidade com a nossa abertura psíquica. Porque num passado muito recente alguém acreditava que a Terra era plana, não era isso? O que aconteceu com quem disse que ela era redonda? O que aconteceu com Giordano Bruno? O que aconteceu com Galileu, que veio logo após afirmar que ela não era o centro do mundo? E não era o Sol que girava em torno dela, mas sim ela em torno dele. Não foi queimado também, mas teve que negar, pelo menos até sair da fogueira. Porque, segundo os amigos, quando ele desce, ele fala, mas que a verdade é. Porque quando alguém diz alguma coisa fora da nossa capacidade de raciocínio, Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, aconselha-nos: o sábio, para estudar algo novo,
algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque se trata de um fato novo e não dá para fazer estudo algum com ideias pré-concebidas. Por isso, o papel da consciência desperta. Porque nós poderíamos ter começado com a formação da consciência, que seria o ideal. Mas a gente poderia desanimar a moçada logo no início, falar desde a gestação da consciência até a sua formação. Mas isso é o trabalho da obra, o despertar da consciência, do átomo ao anjo. Então já está à disposição de todos vocês para consultar. Mas eu gostaria de saber, eu estava desenganado. Segundo a medicina, não tinha medicação. 3 lesões no cérebro, que eles não sabiam definir se eram tumores, se eram ovos de solitários, ou calcificações de lesões antigas. Mas mais tarde eu fiquei sabendo. Eram processos cancerígenos, sim, porque o câncer, a causa, não está no corpo, está na alma, está na mente em desalinho, está nas emoções desgovernadas. E estas aparentes lesões eram efeito do meu pensamento negativo, que julgava, que condenava o meu semelhante e lesavam-nos, quase sempre. E ao mudar o comportamento mental, eu comecei a reconstruir o meu próprio universo cerebral. Mas foi incontáveis as situações, e não vem ao caso. Vem ao caso é que eu tenho quase 30 anos de sobrevida. E isso está documentado. Tenho 13 eletroencefalogramas alterados e fiz uns 4 depois perfeitos. Algumas tomografias que mostram as lesões e tomografias após que mostram que elas não existem mais. Cirurgias para extrair pedaços de cartilagens, porque meu corpo começou a desmanchar de tal forma, principalmente as juntas. E hoje pode analisar que todas as juntas, todos os ossos estão perfeitos. E não foi só eu. Uma jovem chamada Irandi reconstruiu toda a sua estrutura óssea com 6 meses. O Dr. Jorge está aqui presente, ele sabe que isso, para a medicina, é impossível. E ela tem os exames antes e após. Se ela tinha ainda uma infecção óssea, se eu falar besteira, o senhor me socorre, osteomielite, é isso mesmo? Que ela convivia com isso há mais de 50 anos. E consertou essa situação também com o diálogo, com a pregação do Evangelho do Reino. Porque a consciência desperta, ela sabe que, assim como nós vamos falar de Deus, unidade, variedade, quando ele pensa, ele cria os universos, não é isso? André Luiz, nos domínios da mediunidade. Quando nós pensamos, nós criamos átomos, não é isso que afirma Emmanuel, André Luiz? Só que átomos para Joana e para Emmanuel são universos em miniaturas. E quando Deus pensa, Ele expressa o seu pensamento, a sua vontade, e esta vontade e pensamento se transforma em fluidos, não é isto? O éter cósmico, o fluido cósmico, a energia universal. Quando nós pensamos, segundo André Luiz, nós transformamos parte da nossa essência consciencial por ação de nossa vontade, de nosso pensamento, em fluidos. E os elementos que vão qualificá-los, que nós chamamos de sentimentos, de emoções, se transformam no laboratório mental em fluidos também. Porque do contrário fica muito delicado entendermos a lição que está nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Indulgência é a lição. A indulgência atrai, acalma e reergue. O rigor afasta, desencoraja e irrita. O que é isso? E eu estou lendo o livro, ele fala o que a indulgência faz, mas onde está a indulgência?
como que eu faço para construí-la, ou se ela já existe, para exercitá-la? Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, diz que o Evangelho não está aqui, nem acolá, mas portas adentro do próprio Espírito, nos mais íntimos refolhos da sua consciência, de seu coração. Falei, então, se fosse um livro de receita, o livro de receita não é o bolo, mas nos ensina a fazer o bolo, não é isto? Por isso o Evangelho, livro, é o receituário, é o caminho que nos dá a compreensão de onde ele está de fato. Porque no momento Jesus deixou muito claro, e os evangelistas também, que ele próprio é o pão da vida, não é isto? No outro momento ele nos deixa muito claro que ele também é o caminho da verdade e da vida, quer dizer, a lei. Se ele faz, porque nós somos células do seu corpo e membros uns dos outros, conforme afirma Paulo de Tarso, somos o corpo do Cristo. Se ele faz isso em relação a nós, exteriorizando a vibração do seu pensamento para nos servir de alimento, o que a ciência comprova na atualidade? Não podemos alimentar com o pensamento? Vocês já estudaram isso? De luz. Fizeram um teste onde alguém corre literalmente 10 quilômetros e o outro faz o mesmo percurso mentalmente. No final, pesa-se os dois. Perderam a mesma quantidade de caloria e ganharam a mesma resistência muscular. Não é interessante? Então nós temos em nós uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Estamos gestando um novo livro. Não sei se vai levar 20 anos. Mas eu quero entender o que significa Evangelho. Para que serve o Evangelho e como usá-lo na prática. Eu quero entender o que é oração. Para que serve e como trabalhar esse mecanismo tão nobre. Eu quero entender o que é bioenergia. Para que serve e como usar. E se eu não conseguir realizar a obra a partir de mim mesmo, que André Luiz disse que é possível, se eu importar o alimento, eu quero saber o que é alimento e o que significa alimentar. Então, para que serve o alimento em nosso organismo e como se beneficiar desses alimentos? Porque se uma simples semente tem a capacidade, porque sozinha ela não chega a parte alguma, que é uma outra coisa que nós chegamos à conclusão no livro que está pronto. Tudo que existe é solidário. Ninguém consegue dar um passo para frente se não auxiliar quem está na retaguarda. A mesma lei que rege um microelemento rege também uma macroestrutura. A lei é única. Tudo que existe está em Deus. E o menor movimento de um ser afeta o todo, porque tudo está interligado. Allan Kardec enfatizara em obras póstumas, e no Evangelho segundo o Espiritismo também, nós estamos conectados a todas as nossas vivências. Eu perguntei a vocês quantas, e pergunto de novo, quantas foram? Na forma humana diz que foram milhares, mas milhares mesmo. Mas um átomo, a depender de qual átomo estamos falando, principalmente os criados em laboratório, tem átomos que dura 2 milésimos de segundo. Ele nasce, tem experiência e morre em 2 milésimos de segundo. Em nosso corpo, morrem e renascem num segundo mais de 100 milhões de células. Mas quando
uma emoção violenta, que é semelhante a uma martelada na engrenagem sensível de uma máquina, segundo Emmanuel, atinge a corrente sanguínea, o sangue não ferve em milésimos de segundo. Às vezes não dá nem tempo de pensar. Quantas células morreram? Porque normalmente nascem 100 milhões. Mas e quando o pensamento está em desalinho? Será que alguns bilhões? Porque são bilhões. Quando eu começo a criticar a vida alheia, quando eu começo a medir os outros a partir daquilo que consigo enxergar. Uma única célula sanguínea tem mais de 280 milhões de moléculas. Cada uma tem a capacidade de entender o que penso, o que sinto. Porque elas vão levar informações para que os microtúbulos na intimidade de uma célula normal em meus músculos ou em qualquer lugar do meu corpo, que eles comecem a criar centríolos ou reconstruí-los, para que esses centríolos, que têm a capacidade de criar qualquer organela dentro da célula, inclusive a duplicação da mesma, em obedecendo-me, conforme narra Leon Denis, mais claro, André Luiz, em Libertação, no capítulo 2. Dirija um homem o pensamento para a enfermidade. Logo a sua mente começa a construí-la. E começa a interagir com outras mentes que pensam semelhantes e a carregar esse material para dentro de suas células, como nutrientes. E em pouquíssimo tempo, a enfermidade, às vezes a prova de qualquer terapêutica, porque tem pessoas, e eu já fiz isso, criam enfermidades personalizadas. E por mais que a medicina alopática e todas as demais terapias alternativas queiram ajudá-lo, e até as terapias espirituais, se ele não quiser sarar, ninguém consegue auxiliar. Porque André Luiz, em Missionários da Luz, afirma que eles podem nos ajudar sim, e a assistência é externa, mas eles não improvisam recursos que é dever de cada um, porque eles já estão dentro de nós. Por isso que Bezerra diz, o ideal é levar a pessoa para dentro de si mesma a usar os seus próprios recursos. Porque enquanto pensamos que recebemos determinadas energias num passe, às vezes estamos ficando livres ou mais pobres das energias que nós criamos e não estamos conseguindo governar. Se desejássemos entender como fazer o bolo, ao invés de apenas comer um pedaço de bolo, seria mais lucrativo estudarmos a respeito de nós mesmos, o que realmente somos. Porque alimentar significa importar de fora aquilo que não conseguimos criar. Vemos em várias obras que Deus não é injusto, porque Ele é onisciente. Nada passa distraído ao seu olhar, porque Ele é onipresente. E nada resiste à sua interferência, porque Ele é onipotente. E Ele criou cada um com as mesmas aptidões. E se o homem soubessem as suas capacidades, o poder que ele tem, e se ele colocasse esse poder a serviço da sua vontade, ele realizaria obras que pareceria milagres, conforme a jovem Irandi, com 70 e poucos anos, realizou na sua estrutura óssea, e conforme um número incontável de outros seres que já se beneficiaram dessas informações. Um amigo nosso, médico atuante há 27 anos, após darmos uma palestra a respeito da mastigação, desde a escolha dos alimentos, a confecção e principalmente o processo da mastigação, desde o início até a energia ser incorporada em definitivo às nossas células. Quando ele chega em casa, a filha deixa uma folha de alface no prato. Ele chama ela de lado, não quis chamar a atenção em frente aos outros filhos,
foi um ser vivo que interrompeu a sua vida para dar vida à nossa vida. E se nós jogarmos este ser no lixo, os que entraram para dentro do nosso corpo sairão também. Porque uma simples molécula de glicerina, ao ser cristalizada dentro de um tubo de ensaio, os demais laboratórios estavam todos lacrados no mundo inteiro. E todas as amostras desses laboratórios, dos átomos que estavam sendo convidados para ser glicerina, amanheceram cristalizados também. Será que a molécula de uma folha de alface é menos inteligente do que átomos que compõem a molécula de glicerina? São muito mais primários, com todo respeito a eles? O ser de consciência desperta, ele estuda os valores nutricionais de cada alimento, o que ele pode fazer. Sabemos que a cenoura é muito hábil na construção da vitamina A, que é um elemento belíssimo para a reconstrução da visão física. Mas sem a educação espiritual de nossos olhos, será que dá certo? Comer cenoura dia e noite, será que resolve? Porque a cada pensamento, onde a princípio parece que quem enxerga é os olhos, não é isso? Mas em sentido mais profundo, quem enxerga de fato é o cérebro. Um pouco mais profundo, quem enxerga é a mente. Mas em sentido profundo, quem enxerga é a consciência. Não é isso? E será que nós podemos dialogar com a folha de alface? Será que ela não tem direito de saber por que ela está morrendo e o que é que nós vamos transformar, em que é que nós vamos transformá-la? Nesta obra também, no capítulo 4, no item 24, diz o Espírito da Verdade, e anota esse missionário do Cristo, Allan Kardec: o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Quando um professor se confunde, ou melhor, quando um aluno se confunde com o professor, nós podemos dizer que ele alcançou o mesmo patamar? Só raciocine comigo. O corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, que é o elemento que organiza e mantém este. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, vírgula, que é a natureza dos espíritos puros. Se o perispírito tem a mesma natureza dos espíritos puros, ele se transformou em quê? Tudo cresce, tudo evolui. Primeiro o elemento obedece aos fenômenos físicos, pode ser o corpo. Mais tarde ele comanda e dirige os fenômenos físicos. Quem é que comanda? Não é o perispírito? Mais tarde o mesmo elemento vai comandar e dirigir os fenômenos morais. O ser moral é a inteligência, as qualidades desta consciência. O ser espiritual é a consciência. Para que o ser moral possa receber a ordem desse ser que evoluiu, esse ser deve ter transformado em consciência e ser agregado na consciência imortal que somos, não é isso? Aí nós vamos ver Pietro Baldi na obra A Grande Síntese, a obra que Emmanuel disse se tratar do Evangelho da ciência, com a capacidade de renovar todas as doutrinas filosóficas e religiosas do nosso planeta e restaurar todo o messianato do Cristo em nosso orbe terrestre. Pietro Baldi mostra que o alimento de hoje será a consciência de amanhã. Assim como os nutrientes da terra, da água, do ar e da luz serão seivas no interior da planta, que pode transformar-se em qualquer coisa a partir dali, não pode? Assim como o pão, o legume ou qualquer outra coisa que comemos, segundo Allan Kardec em A Gênese, na lição A Gênese Orgânica, transforma basicamente em moléculas de glicose, em sangue. E após ser sangue, pode ser qualquer coisa em nosso corpo, não pode?
o ser de consciência desperta, o mínimo que acontece com ele, ele entende que tudo que existe é vivo. Será que esse microfone também? Parece morto, não parece? Os mesmos átomos que o compõem o meu corpo. E vocês vão ver no livro, quem tiver a oportunidade de lê-lo, que os átomos são aglomerados de forças vivas, que nasceram da matéria mental, que é composta de seres vivos inumeráveis, que nasceram da energia universal, que vieram do princípio inteligente do universo. Então, quando pensamos na visão de Emmanuel, criamos elementos subatômicos, e com eles transformamos em átomos, em moléculas, para nutrir o nosso universo biológico. Ou, segundo André Luiz, elementos para governar, porque nós podemos transformar os pensamentos, os sentimentos em hormônios também. O que acontece em nosso planeta quando nós falamos que é um processo de imigração de espíritos? Alguém está entrando no orbe terrestre. Será que é um processo semelhante à semente que está recebendo os nutrientes da terra, quando se trata de espíritos menos experientes do que os que estão no orbe terrestre? E quando chega neste mesmo processo uma outra categoria de espíritos que nós chamamos de crianças cristais, as virtudes dos céus, será que não são semelhantes aos hormônios, os mensageiros que vão vir conversar com as células, já que somos células do corpo do Cristo? Assim como fizera Jesus? Onde estava Jesus? Em qual frequência? Alguns, como Ramatiz, diz que levou mais de 7.000 anos. Agora tente imaginar uma jovem chamada Maria João de Deus, a mãe de Francisco Cândido Xavier. Na segunda obra do médium, Cartas de uma Morta, poderia ser Cartas de uma Viva, porque a menina, logo que se percebe fora da frequência física, mas eu gostava tanto do planeta, do meu filho, por que você não volta para visitá-los? Mas como? Basta você pensar firmemente, você vai estar onde você pensar. Na questão 8, 9 do Livro dos Espíritos mostra isso, não mostra? E ela pensa e chega instantaneamente. E ela viu que o negócio deu certo, ela falou, eu gostaria de fazer uma visita a Marte, é um sonho, a Júpiter. Faça o mesmo. Em segundos estava em Marte, falando da vida em Marte, e etc. Mas parece que ela quis ir mais longe, porque de repente ela estava em locais que tinha, num sistema solar, 3 sóis, que só foram descobertos pela ciência e testificados 80 anos depois que ela percebeu isso. E ela afirma nesta obra que quando atingimos estados luminosos, retornamos no reino mineral para estimular a consciência mental desses seres que estão se iniciando. Agora tente imaginar o tamanho que esses luminares se fizeram para conversar com um átomo, com uma molécula, porque o máximo que existe como consciência no mineral é uma molécula. Pode ter 50.000 átomos ou 2 átomos. Não é isso? Porque como que eu posso conversar se eu não me faço semelhante? Pietro Baldi, na obra Noures, Técnicas e Recepções de Correntes Mentais, ele mergulha no campo íntimo da mente. E de repente ele estava em estado tão miniaturizado, desejando entender o mecanismo, a matéria mental, este laboratório, que alguém o para e pergunta, quem és tu que nos ouve? Ouça, nós te falamos. E a ciência prova há pouco tempo que o pensamento é um fluido vivo. Ele sabe o que queremos. E Hermínio Corrêa de Miranda, em Nossos Filhos São Espíritos, ele diz que qualquer intenção de um ser
na forma humana, ou até em outras frequências. Mas ele especificou mais exatamente na forma humana. Qualquer nível consciencial pode entender as suas intenções. O que ele deseja que eles façam. Por exemplo, quando você morde na batatinha, ela sabe. Mas ela só sabe conforme o que você está pensando naquele momento. Agora tente imaginar você em frente a uma telinha de 42 polegadas, de 50, agora já tem de 60 até mais, vendo um jornal sangrento. Quem é que vai orientar as moléculas da sua batatinha? Porque são as nossas emoções, os nossos pensamentos que criam as enzimas, que são os mensageiros, ou as mensageiras, que vão mostrar as imagens mentais do corpo saudável para as moléculas dos alimentos, para que eles entrem em nosso universo sabendo o que vão fazer. Quando tomarmos um simples medicamento, sabendo disso, conforme nos ensina Bezerra de Menezes, se não duvidarmos da eficácia do medicamento, porque se duvidarmos, nós já desintegramos o princípio ativo dos mesmos. Se não tivermos paciência no nosso dia a dia, nós desintegramos a energia que vem ao nosso encontro, quer seja lá fora, quer seja no mecanismo do passe, antes mesmo de recebê-la. E várias outras facetas que ele mostra-nos com essas realidades. Então, o ser de consciência desperta, para mim, é aquele que deseja pelo menos ganhar 60% do seu salário ou preservá-lo no final do mês. Porque se ele visar o aproveitamento total dos alimentos, da energia de variadas formas, ele economiza no mínimo, porque nós temos provas, o antes, o durante e o após. 60% em média. E hoje, o desperdício de alimentos já não chega à casa de 60% em nosso planeta. Vamos supor que a profecia de Francisco Cândido Xavier se cumpra. Se nós não transformarmos o Brasil, pela nossa vivência, em coração do mundo, pátria do Evangelho, pode ocorrer um desastre lá fora e o nosso Brasil ser dividido com outros, porque eles vão se destruir entre si e as terras férteis também. Como vamos alimentar esse povo, desperdiçando 60% de alimentos? Vocês já pensaram? Porque o Brasil, se não fizermos a nossa parte, vai ser dividido no mínimo em 4 áreas. E seres do mundo inteiro vão migrar para cá. E nós vamos aprender a conviver junto. Mas se nós fizermos a nossa parte, Mahatma Gandhi leu apenas 12 linhas do Evangelho, as bem-aventuranças. Embora o Sermão do Monte seja 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, só as 12 linhas para ele bastou, para pacificar mais de 600 milhões de pessoas. E uma simples molécula de glicerina ensinou, pelo exemplo, todas as moléculas no mundo inteiro que estavam predispostas a ser cristalizadas também. Tente imaginar o exemplo, ou a força do exemplo de alguém que está conectado com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, como afirma Allan Kardec. Quando respeita os alimentos e se respeita, porque o excesso gera enfermidades. Porque a maioria desconhece que no passe, o que acontece em 99% dos casos é retirarmos a energia que alguém condensou e não consegue administrar. A pessoa sai levíssima e não percebe que perdeu seu próprio patrimônio, o talento que enterrou. E Allan Kardec já afirmara: a prece fervorosa e as nossas mudanças morais, a mudança diária, são os únicos antídotos para nos curarmos das chamadas obsessões. Ele não disse outra coisa. A prece fervorosa é aquilo que eu faço sabendo o que fazer. Eu sei que eu tenho a capacidade de gerar elementos
para a cura definitiva do meu corpo, para a transformação de minha alma e para a iluminação de minha consciência. E agora eu coloco isso na prática. E ainda Kardec, recomendando a imposição de mãos somente para alguém que tivesse subjugado, alguém que já perdeu a consciência de si. E para alguém fazer isso, só alguém que tivesse o conhecimento de causa e valores morais. Eu não sei aqui, mas para as minhas bandas, o pessoal que lida com a bioenergia não gosta de estudar. Com a mediunidade, não gosta de frequentar os estudos. Não sei como fazem. Porque Allan Kardec não permitia alguém numa reunião mediúnica de experimentação sem que ele conhecesse toda a teoria a respeito da mesma. Vocês podem ver isso na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns e etc. O conhecimento de si mesmo. Há um meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas quem sou eu? O próprio Kardec, na sequência Leon Denis, Gabriel Delane, Gustave Gelei e vários outros, para curar a pessoa enferma, eles evocavam a consciência da própria pessoa, o espírito do indivíduo. Não é interessante? Que quando assumia o comando, o indivíduo que estava fora do corpo, enxergando o seu próprio corpo com os olhos da sua consciência, via o interior do corpo. O funcionamento das células, dos músculos, dos nervos, e consertavam a si mesmo. Um jovem chamado Dr. Calais, na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, ele dá uma comunicação com o fito de entender, com a intenção de compreender o que estava se passando com ele. Fala: na minha última etapa reencarnatória, eu exercitei a medicina diferente dos meus colegas. Eu buscava no ser moral as causas das enfermidades físicas e assim curava os meus pacientes. Agora, fora do corpo físico, continuo atendendo aqueles que buscam a cura da alma. Na velocidade de um pensamento, ele atendia aos seus clientes, vamos colocar assim, os seus pacientes. Mas de repente, por esse trabalho moral, sem esperar senão a aprovação da sua própria consciência, no trabalho com Cristo, ele se vê fora do corpo perispiritual e se vê dentro de uma sala que tinha vários acadêmicos na área da medicina. Ele os reconhece de imediato e questiona-os. Quando a resposta chega, ele percebe que estava falando para ele mesmo. Quando ele se vira, ele percebe que estava sozinho dentro da sala. E começa a passar um filme onde o primeiro estudante de medicina começou. E eu fico imaginando Demócrito, o pai da medicina. Onde ele terminou, quais os veículos de manifestação que ele usou. Quais os corpos, da mente ao físico. Onde o segundo começou, e eu fico imaginando Paracelso, que foi a sequência que Demócrito deu. Agora como precursor, Hipócrates. A sequência que ele deu como precursor do magnetismo. Onde ele começou, o que ele fez, onde concluiu. E eu fico imaginando o terceiro, Hahnemann, o pai da homeopatia, que é o mesmo, segundo Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Hahnemann, o precursor da medicina espiritual. E na última ele viu que era ele mesmo tentando vivenciar o que foi teorizado. E falamos que nós estamos na última hora, que não dá mais para teorizar, não é isso? Nós colocamos o aparelho na tomada e vamos dormir e deixamos, sem perceber que estamos jogando 20% de dinheiro a 30% no lixo, com todo respeito dizer lixo, e desgastando o aparelho em mais ou menos 20 a 30% também. A energia, segundo Aulo, os fótons são entidades vivas da natureza e estão aprendendo conosco, são nuvens de testemunhas que nos cercam.
que nós podemos criar fótons semelhantes a estes pela maneira de pensar, de sentir, de falar e agir também. Então o ser de consciência desperta, ele faz, mas sabendo o porquê ele está fazendo. Ele pensa, e não é pensado pelos outros, porque a maioria ainda tem uma dificuldade de pensar por si mesmo, e esquece que a mente não para. Ou eu penso, usando-a para arquitetar os meus pensamentos, as minhas ideias, ou alguém me pensa, porque alguém vai usá-la. O capítulo mais longo do livro O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo é o que fala do perispírito, o 4º capítulo. E só foi estudado por conta de uma informação de André Luiz. Quando desencarnarmos, se não soubermos trabalhar esse fluido vivo, alguém vai nos usar para manter os seus vícios, para gerarmos, para sermos uma fonte de energia vital para que eles possam atingir os seus propósitos. Nós chamamos isso de obsessão, de vampirismo, de perturbações espirituais. Mas será que fisicamente não estamos servindo? Porque em Missionários da Luz, André Luiz começa mostrando o processo do vampirismo. Em Sexo e Obsessão, ele não diz mais, ou melhor, Sexo e Destino, perdoe. Ele não diz mais obsessão. Ele fala parcerias. Eu gosto, o outro continua gostando, nós nos unimos, eu tenho os instrumentos, eu tomo o álcool, ele fica com a essência e aparentemente não fica de fogo, não é isso que acontece com quem está entrando nesse caminho? Porque quem está saindo, toma meio copo de cerveja, já fica de fogo, não é isso? E a maioria pensa que esse que está complicado, esse já está saindo, está lá no final da estrada, nos últimos degraus para sair do vício. E aquele que toma uma caixa, 2 caixas por dia e só fica vermelho, esse é o alambique que alguém está usando. Mas não acredite em mim, só tente me explicar, porque eu já presenciei alguém que vira um garrafão de 5 litros de aguardente e após terminar, ele não ficar de fogo e nem com o cheiro do álcool. Se alguém conseguir me explicar, alguém que começa a comer de manhã, quando é na casa alheia, principalmente, e termina meia-noite, comendo, bebendo e etc., para onde vai esse alimento? Será que o estômago faz uma digestão tão rápida assim? O ser de consciência desperta, ele sabe o que significa a consciência. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se dele, se fez a outra e tudo o que gostaria que ele fizesse. Agora, como eu posso interrogar a minha consciência se eu não sei o que é consciência? Como que eu posso consertar o meu universo com a mesma ideia que o levou a estragar? Como já dizia Einstein, isso não é possível. Agora, se eu não tenho valores para consertar o meu próprio universo, como que eu posso fazer isto? Nas obras de Leon Denis e de Gabriel Delany não vemos a troca de personalidades, as obras de Gustave Geley. Gustave Geley, o ser subconsciente, Gabriel Delany, a alma imortal e a evolução anímica, Leon Denis, o problema do ser e o destino da dor. Alguém que deixa a carruagem orgânica estragar, um outro ser da mesma consciência assume e conserta. Não tem pessoas que entram num coma e volta diferente após sair do mesmo? Quem é que voltou? Será que a gente se transforma da noite para o dia? Será que é tão rápido assim? Ou nós vamos imaginar que um moço chamado Saulo, uma personalidade do mesmo espírito, quando o Cristo interno, conforme Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho, derruba-o do cavalo, tira ele do corpo, e o Paulo assume, e Ananias, a mente, orienta-o
impondo as mãos, e para o Espírito, mãos significa pensamento e vontade para fazê-lo. E ele chega ao estágio mais na frente: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então amanhã vamos ver esse todo, esta personalidade, a individualidade, a mente, o perispírito, essas facetas do ser. Um estado psíquico, como a tristeza, a ansiedade, pode assumir o comando? Pode, e faz. Alguém que nos serve um copo d'água pode entrar no nosso universo e assumir o comando? Pode, e faz. No alimento que comemos, também, e vocês sabem disso. Não sabem? Claro que sabem. Porque se eu tenho a capacidade de alterar a estrutura do DNA de alguém quando ele come o que eu confeccionei, eu entrei no universo dele. Porque o alimento sozinho vai obedecê-lo, como obedece a uma semente, vai transformar em seiva. Mas tem personagens que não conseguem dominar certas partes do seu próprio corpo. O corpo é mais poderoso do que nós. Os instintos são mais poderosos. As sensações, as emoções, os sentimentos são mais poderosos do que a consciência, que já foi tudo isso e hoje deveria estar no comando. A mente é mais poderosa do que nós. Porque a mente é apenas uma emanação, um fragmento da consciência. O perispírito é uma pequena exteriorização do universo mental. O corpo físico é apenas a condensação de uma partícula do universo perispiritual. Mas vamos detalhar isto amanhã. Por hoje, esses pequenos fragmentos da proposta para o estudo desse fim de semana. Começando com o ser de consciência desperta, enfatizando a alimentação, o aproveitamento total, o não desperdício e o fazer o máximo com o mínimo. Porque de nada adianta comer pouco e depois pensar negativo, falar da vida alheia, se comportar mal e expulsar toda a energia que foi canalizada, mesmo em quantidades mínimas. Então vamos estudar essa consciência no sentido mais amplo, depois de entendê-la a nível macro. Porque não pense que também eu não fiquei assustado quando em O Livro dos Espíritos alguém questiona. Porque, na realidade, foi Kardec que organizou as questões. Segundo Divaldo Pereira Franco, ele, no desdobramento, junto com a falange, o Espírito da Verdade, organizava as perguntas. Ele trazia de volta, pelo mecanismo da intuição, para o corpo e depois fazia as perguntas. Mas a questão 144 diz mais ou menos assim, conforme as traduções. O que devemos entender pelo princípio da vida e da inteligência? Ou melhor, o que significa a alma do universo? É o princípio da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades. E aí continua na mesma questão. A alma do mundo é um agrupamento de espíritos abnegados. Mas a alma do mundo é um agrupamento de espíritos? Questão 151 na resposta. O conjunto de espíritos não forma um todo? Embora estando numa assembleia, fazendo parte de um todo, não temos ou conservamos a nossa individualidade? Então nós vamos ver que cada consciência é composta de consciências menores e componente de maiores. Se eu puder contribuir com alguma coisa, se ficou muito confuso os nossos traçados gerais, o nosso convite, pode questionar. Se não soubermos as respostas, vamos estudar juntos no fim de semana e terminarmos entendendo melhor o que significa enfermidade e as possibilidades
de construirmos ou reconstruirmos a saúde outra vez. Paz e luz e muito amor a todos. Se ninguém tiver pergunta, a gente pode perguntar também, não pode? Você bem falou aí, Leão Levi transita muito bem por esse caminho, relativo à evolução do princípio espiritual. Nós somos sabedores que a questão de livros iguais do livro do Espírito, ela vai estudando diretamente, que evoluímos do ato maior. Olha, você começou a prática aí falando relativamente da cenoura e, num segundo momento, falando do princípio inteligente que anima a cenoura. Pois bem, sabemos que nos reinos sequenciais, animais, por exemplo, esse princípio inteligente vai evoluindo. Mas a dúvida que tem é quando esse princípio inteligente sai de um determinado reino e quando entra no outro reino. Porque foi dito também pela espiritualidade, como Kardec afirmou, que um alimento, um princípio inteligente de uma cobra, de um vírus, sempre, vamos dizer, reencarna quase que automaticamente naquele animal. Quando que chega a parte nominal? Muito embora lá fala também que a espiritualidade superior é encarregada de uma certa forma, fazer essa organização. Kardec começou a estudar isso, tanto que nós vemos na sua obra, eu já tenho 32 obras de Kardec, a maioria eles até desconhece essas 32 obras. Então nós vemos a primeira edição do Livro dos Espíritos com 276 questões, que em pouquíssimo tempo, 57, em 60, já estava fazendo uma segunda edição com 501 questões, onde a maioria foram extraídas da primeira, algumas alteradas drasticamente e outras tantas acrescentadas. Que logo mais, parece que houve a mesma coisa, o mesmo processo, e surge uma que nós conhecemos hoje com 1019 questões. 1018 pelo erro gráfico na maioria, mas pelo menos em algumas da FEB, da editora Mundo Maior, está com 1019 questões. Nós vimos o próprio Kardec depois, mais na frente, mostrar um pensamento já diferente desse. E quando nós vemos o processo de individualização de um átomo, já que ele diz que nós podemos criar um átomo, está no Livro dos Médiuns, e compor com eles alimentos ou medicamentos ou venenos. A partir das informações de Emmanuel, de Hernani Guimarães Andrade e de vários outros pesquisadores do assunto, Hernani, para quem não conhece, Lavoisier reencarnado, respeitado como cientista em mais de 140 países. E na obra Psiquântico, ele mostra a existência de um único elemento e esse processo como ele vai se fazendo. Então essa energia que nós chamamos de matéria mental, que vai compor o mundo subatômico, vai culminar no que nós chamamos de éter físico, o princípio vital. O princípio vital é que se transforma num próton, parte do próton libera um elétron, surge o primeiro átomo de hidrogênio, não é isso? Não vou falar da família dos hidrogênios, o pesado e o radioativo. Mas para construirmos o segundo elemento no processo de individualização no sistema periódico, o hélio, eu vou usar 4 hidrogênios simples. Só que o hélio tem 6 elementos, 2 nêutrons, 2 prótons, 2 elétrons. E nós temos um probleminha, porque nós temos 4 prótons e 4 elétrons. Os 2 elétrons mais experientes saem fora, por enquanto. Os 2 prótons menos experientes descem uma oitava abaixo. Agora, com 2 nêutrons, prótons e elétrons, temos o segundo elemento, a individualização do segundo. Aparentemente é um único elemento, não é isso? Mas composto de 4 consciências. Segundo Hernani Guimarães Andrade, esses elementos vão estagiando simultaneamente fora e dentro de nós. E quando atinge a estrutura
dos átomos físicos, porque eu posso pegar um átomo de hidrogênio lá fora, um átomo livre, ele tem uma estrutura. Se eu pegar o mesmo átomo dentro do meu corpo, eu vejo coisas diferentes, especializações diferenciadas. E quando esse átomo, compondo a consciência molecular, celular, dos tecidos, das células, de tudo em meu corpo físico, no ápice desse universo biológico, sistema nervoso, ele vai transformar-se, segundo Hernani Guimarães Andrade, Pietro Baldi, André Luiz e vários outros, em átomos psi. E segundo Hernani, porque ele é o único que fala isso de maneira clara, claríssima. Pietro fala, mas não da maneira que ele fala. É com essa energia psi, que um dia foi átomo físico, que mais atrás foram fluidos, princípios inteligentes, é que nós vamos individualizar o espírito imortal, a consciência, caminho da angelitude. Como ser eterno, podemos dizer, porque está em Deus. Mas está no livro, pelo menos traçados gerais. Mas dá para entender que a maioria estão entendendo este processo. Porque se um simples elétron, tente imaginar aí, vou colocar tempo mesmo, 1 segundo. O elétron vai viajar dentro do fio da energia, do condutor. Em 1 segundo ele entra e sai da parte do cobre que carregaria a energia. Ele sai fora, inclusive, da parte de isolação do fio. Então ele entra e sai durante 60 segundos. Ele realiza um trabalho interno e depois tem um correspondente interno. Emmanuel diz que o mais discreto pensamento, ninguém consegue arquitetá-lo sem interagir com o meio externo. Então, simultaneamente, alguém está entrando em nós e nós entrando no outro universo. Porque ao tocar numa cenoura, eu entro no universo da cenoura, e assim como a física quântica também prova em laboratório, ela entra no meu universo. Não existe mais apenas o observador e o observado. Ambos se observam e se interagem. Sabemos, com várias situações que já ocorreram, que um bioquímico, a depender de como ele se encontra, o exame de sangue, para vocês que estão estudando medicina, se não confiar no bioquímico, no laboratório, repita o exame. Porque se ele não estiver bem, o resultado pode dar outro muito diferente do que a pessoa tem. Nós temos casos que a pessoa foi diagnosticada com vírus da AIDS, só que ela não morreu. 12 anos depois, alguém resolve repetir o exame e ela não tinha nada. Só que, por conta disso, perdeu a família porque pulou cerca. Perdeu o trabalho porque na época tinha um preconceito terrível. Ficou na sarjeta. Só que foram analisar, o bioquímico tinha desencarnado há 6 anos atrás, com HIV. Então nós interferimos na estrutura das coisas e das pessoas, com ou sem a presença, já afirmava Kardec, em obras póstumas, na Revista Espírita. Mas o princípio inteligente, nós vamos ter um fim de semana aí para falar algumas coisas, já está, depois que analisarmos o livro, e a gente volta para estudar o livro junto, para a gente entender melhor. O tempo acho que já adiantou bastante, e temos o fim de semana inteiro, podemos encerrar? Muito obrigado a todos, gratidão eterna pela oportunidade, pela presença, por todos os seres que contribuíram de uma forma direta ou indireta para que esse momento fosse possível. E a esse hospital de almas, a esse lar de esperança, esta universidade de amor e seus colaboradores, que Deus multiplique milhões de vezes os gestos de amor, de boa vontade e a oportunidade que nos concede. Paz e luz, e até já.